Então tem isso ainda, né, cara? Ainda tem essa tensão aí de Taiwan com a China. É essa aí, de Taiwan com a China, que pé que tá? Por enquanto, né? Taiwan, tem que deixar bem claro que Taiwan é muito mais poderoso que a Ucrânia, mas muito mais poderoso. Taiwan, pelo menos desde a década de 70, tem um acordo militar com os Estados Unidos de fornecimento. Hoje você pega caças F-16 extremamente modernos, tem em Taiwan, sistema de defesa aérea. Taiwan é preparado para uma guerra, né? Hoje, Taiwan, por exemplo, conseguiria atacar todos os pontos do território chinês. Caramba. Fora que um ataque a Taiwan, ele é mais problemático, ele é um ataque anfíbio, não é um ataque terrestre fronteiriço, né? Então a tática de guerra é muito mais difícil. Pelo mar, tem que ser pelo mar, Pelo né? mar, né? Exatamente. Não tem outro jeito. Tudo... Não, pô, avião, não? Avião também. Não, né? com caças também, né? Caças. Mas querendo ou não, existe uma distância, né? Existe um fator geográfico que é uma distância que dá mais tempo para você conseguir se proteger. E fora que existe uma obrigatoriedade de defesa com os Estados Unidos, coisa que a Ucrânia não tem. A Ucrânia não faz parte da OTAN. A Ucrânia, antes da guerra, era visto como um país isolado, extremamente corrupto, que tem ali do leste europeu que ninguém liga. Hoje, a OTAN, os Estados Unidos, liga tanto para a Ucrânia, muito mais para tentar conter o avanço dos russos do que propriamente porque se preocupa com o Zelensky, essas coisas, né? Tá sendo usado ali, né? A Ucrânia está sendo usada pelo Ocidente. Mas aí em Taiwan então é ligada com os Estados Unidos. Sim. É isso, né? Agora, e no caso de coisa de uma... Porque ali, por exemplo, a China deve ter muita ogiva nuclear também. A gente não sabe quantas. Ou dá para saber quantas? Nessas buscas aí. Então, eles têm um número oficial deles, né? Tem. Mas eles alegam que eles vão chegar até 2035 igualar o número de ogivas dos Estados Unidos e da Rússia. Os caras estão investindo pesado, tanto no soft power quanto no hard power. Então, mas aí você dá a guerra China e Taiwan. Eles não disparam uns agora, não, porque aí tem os Estados Unidos, né? Aí tem o medo do outro lá disparar, né? Exato. Ano passado, a Nancy Pelosi, que era presidente da Câmara, fez a visita em Taiwan. Porque a situação dos Estados Unidos com Taiwan é meio complicada, é meio complexa. Por quê? Se você perguntar, se os Estados Unidos, por exemplo, oficialmente, eles não reconhecem Taiwan como um país. Eles reconhecem a República Popular da China como país. E Taiwan seria o quê? É um território que pertence à China. Entendi. Segundo eles. Uma ilha. É uma ilha. É uma ilha que pertence à China. Só que, na prática, eles mantêm relações econômicas, militares, independente da República Popular da China. Caramba. A gente chama isso de ambiguidade estratégica, que os americanos sempre fizeram, né? Mas, por exemplo, a Nancy Pelosi, e lá, o chefe da Câmara, é uma figura muito mais importante que o nosso chefe da Câmara aqui. A Nancy Pelosi, ou Kevin McCarthy, que acabou sendo deposto ontem, inclusive, ele é uma figura política muito mais importante, até geopolítica, faz visitas, enfim e tal, né? Ela fazer uma visita a Taiwan, ela reconhecer que Taiwan é um país, porque está fazendo uma visita diplomática sem autorização da República Popular da China. Ela não foi para a China para depois ir para Taiwan, né? Ela foi só lá, né? Só para Taiwan. Entendi. E aí, foi feito um monte de ameaça. Falou assim, não, se ela pisar aqui, pode ser que o avião dela vá cair. Não, a China não falou nada. Mas mídias chinesas falaram. E a gente sabe que a mídia chinesa é fortemente influenciada... Sabe, como se estivesse mandando um recadinho assim. Ó, pode ser que aconteça alguma coisa, tal. E querendo ou não, qual foi a consequência? Ela foi lá, pousou, passou um dia e saiu de lá. A China cercou Taiwan e fez uma série de exercícios militares. Foi forte? Foi. Foi dos maiores da história. Mas, querendo ou não, era uma coisa que já era esperado que ia acontecer. Então, demonstrou uma certa... exercício teve, então. Teve, eu li do exercício, mas depois eu não fiquei sabendo. Então, eles fizeram o exercício. Fizeram. Eles cercaram, assim, fizeram exercícios tanto aéreos quanto marítimos, tal, cercaram Taiwan. Mas não chegaram a fazer uma coisa mais forte, nem contra a Nancy Pelosi, nem contra Taiwan de fato. Então, demonstrou uma certa fraqueza dos chineses. Porque se você ameaça e não cumpre, é pior do que nem ameaçar, entendeu? Sim, com certeza. Porque mancha muito a sua imagem, né? Claro, lógico. Cara, posso falar uma besteira gigante aí que você me corrige. Para mim, a sorte de tudo isso, que eu acho, é a seguinte. Eu não sei se tem, você me responde. Não existem grupos terroristas envolvidos. Porque é tipo país que a gente está falando. Porque se é com países onde tem esses grupos terroristas, igual ali no Oriente Médio e tal, os caras derrubavam esse avião dessa mulher aí em 2 minutos, cara. Ou não? A China tem? Não tem, né? Grupo terrorista assim na China não tem, né? Ou existem?
Você tem os grupos de mercenários, né? Sim. Tanto dos Estados Unidos, da Rússia, da China. Tá. De fato, eles... Mas não chega a ser um negócio, um terrorismo tão organizado como é lá o Estado Islâmico, aquelas coisas todas, né? Isso sim, né? Mas... Porque eu acho que se tivesse isso envolvido ainda, aí os caras não iam conseguir segurar. Porque, por enquanto, a minha visão, né? Posso estar, assim, 1000% errado. A minha visão é que nós estamos, por enquanto, pelo menos, lidando países, né? Tipo China, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia e tal. É uma coisa do país. Tanto que lá teve aquele problema lá na Rússia do grupo lá, Grupo Wagner, né? Que era um comecinho de alguma coisa. Aquilo ali eu fiquei preocupado. Porque ali eram uns caras meio malucos, igual os terroristas, entendeu? O que eu falo é o seguinte, se esses países tivessem grupos terroristas organizados, igual Al-Qaeda, todos esses aí, Estado Islâmico e tudo mais, eu acho que o negócio ia ser muito mais complicado, cara. Você não acha, não? Porque querendo ou não, eles sabem que qualquer tipo de ação vai ter um reflexo contra eles e contra o país deles, né? Esses grupos mais oficiais, os exércitos e tal. E outra coisa, eles gostam de fazer isso e ainda assumir, né? Falar, não, foi a gente que fez. Aí o outro, não, foi a gente, não foram eles, não. Foi a gente que fez esse atentado aqui. Eles gostam disso ainda. É uma propaganda positiva para eles, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho, cara, que por enquanto, pelo menos, a minha visão é essa, que não tem. Porque se tivesse isso envolvido, eu acho que esse negócio já tinha descambado, cara. Não ia ninguém segurar esses caras. Então, mas, que nem você falou, o Grupo Wagner, por exemplo, era mais ou menos essa ideia. Então... Mas aí o Putin foi lá e derrubou o avião do cara, né? Mas por quê? Porque ele foi contra os militares do Putin. Sim. Uhum. Mas se ele tivesse continuado de acordo com os militares do Putin, possivelmente continuaria atuando. Assim como os americanos também têm seus grupos de mercenários, claro. Assim como os chineses também têm, né? Então... Mas eu acho que são grupos de mercenário, mas eles ainda são muito ligados ao governo ali, ao governo mesmo, entendeu? Eles não são um grupo tão independentes assim e tal. Ou isso aí, né? Que eles não batem de frente, porque os grupos terroristas normalmente batem de frente com quem está no poder, né? O Wagner aí, quando foi bater, o Putin foi lá e derrubou o avião do cara, né? E aí, vai fazer o quê, né? Inclusive, o Putin falou hoje, ele falou que foi encontrado restígio de granada dentro do avião. Ei. Porque o Putin oficialmente fala que não sabe quem fez esse atentado, né? Essa derrubada, essa queda do avião aí, né? Uhum. E ele jura que não foi ele. Que não foi a Rússia, que inclusive encontraram granada, então foi algum tipo de atentado. Ele coloca a culpa nos ucranianos. Os ucranianos foram responsáveis. Era um atentado ali. Entendi. Mas o que você acha disso? Que se tivessem grupos mais assim, fortes, organizados, o negócio já tinha descambado, né? Ou não? Acho que já, mas depende da resposta que o Estado fosse dar. Vamos imaginar, por exemplo, tem um grupo terrorista, por exemplo, na Rússia, que usa, sei lá, faz um ataque nos Estados Unidos. Eu acho que inicialmente os Estados Unidos não atacaria a Rússia, mas ele exigiria algum tipo de ação da Rússia para conter aquele grupo terrorista, né? Aí depende muito de como que a resposta da Rússia ia se dar. Porque é a mesma coisa se fosse o Grupo Wagner. Imagina que o Grupo Wagner, por exemplo, faz algum tipo de ação nos Estados Unidos. Nem acho que ia acontecer, mas eventualmente se fizesse, eu falo assim, se um grupo desse faz alguma ação muito, muito incisiva na própria Ucrânia, por exemplo. Sei lá, joga umas bombas lá no palácio do Zelensky lá, entendeu? Faz um negócio assim que é um negócio que daria uma abalada, né? Mas, por exemplo, a gente já teve ataques do Grupo Wagner a tropas americanas na Síria. Sim, é verdade. E aí isso não foi a Rússia, ela não foi colocado a Rússia como culpada. Entendi. Querendo ou não, atacaram tropas americanas na Síria. Se fosse a Rússia que tivesse feito esse ataque, a coisa poderia ter ido para um caminho pior. Entendi. Mas foi só o Grupo Wagner. Claro que é financiado, engendrado, tudo pelo Putin, né? Mas tá vendo como dá uma certa amenizada? Aí a Rússia falou, não, a gente vai combater, vai falar que não pode agir dessa maneira. Tudo hipocrisia, né, na geopolítica. Claro. O negócio não é fácil, não. Mas ali em Taiwan, o momento como que tá? Por enquanto, como que ela chama lá? A presidente lá do Congresso americano? Aqui não é mais a Nancy Pelosi, né? Mas era a Nancy Pelosi. Aí, hoje não, porque saiu ontem, né? O Kevin McCarthy. Isso. O Kevin McCarthy ele foi deposto ontem. Aí está no período de transição agora. Mas, no momento, né, a gente tem os Estados Unidos continua repassando bastante armas,
Taiwan acabou de desenvolver o seu próprio submarino, inclusive, porque, que nem eu falei, os caras são bem tecnológicos, né? Eles estão desenvolvendo os seus próprios armamentos agora. E o Brasil tá aí há 50 anos querendo desenvolver um submarino, não consegue, cara. Não vai, né? É foda, né? Vai lá, continue. E, inclusive, a própria AIA fica pegando o nosso pé, né? A Agência Internacional da Energia Atômica fica querendo saber vistorias. A Austrália está recebendo um monte de submarino nuclear dos americanos para conter o avanço ali da China no mar da China Meridional. Vê se a agência da ONU fala alguma coisa. Não fala nada. Agora no Brasil fica enchendo a nossa paciência, né? Fica fiscalizando. Mas Então, a China... Ano passado, você teve a reeleição do Xi Jinping. Né? O Xi Jinping ele foi reeleito para mais 5 anos de mandato. 100% de votos. Com todos os votos possíveis, né? E ele deixou bem claro que uma das suas propostas para o seu próximo governo é a reunificação da China. E o que ele chama de reunificação da China? É colocar Taiwan de novo dentro dos seus domínios. E aí é guerra. Isso quer dizer guerra, no fundo. Exato. Porque o único jeito de reunificar é ir lá militarmente e conquistar, é isso? Eles já tentaram fazer um acordo mais ou menos parecido com o que foi feito com Hong Kong. Em Hong Kong, que também era independente, em 97 a China fez um acordo. Ó, vocês vão ser reincorporados aqui a gente, mas a gente promete manter uma democracia em Hong Kong. Tanto que a gente fala, tem aquela frase famosa da China, né? China, um país, 2 sistemas. Muita gente acha que é porque a China é um capitalismo meio socialista. Não é por causa disso, não. É porque a China tem um modelo mais ditatorial de governo, que é o da República Popular da China, e tem o que acontece em Hong Kong, que seria supostamente uma democracia. Hoje não é mais. Depois das manifestações que rolaram, principalmente no início da pandemia, a China foi lá, bateu em todo mundo, tal, mudou a lei de segurança nacional, e hoje Hong Kong é praticamente uma extensão do território chinês. Acabou o papo de democracia em Hong Kong, né? Mas eles tentaram fazer isso com Taiwan também. Uma reincorporação meio provisória, meio manter a democracia local. Taiwan não aceita isso, porque sabe que eventualmente pode virar também novo Hong Kong, novo Macau, coisa que a China fez com outros territórios. Tem ali que ela não quer, que ela já sabe que pode virar, né? Exato. Só que Taiwan também tem o escudo do silício, que eles chamam, né? Mexer com Taiwan também, além de tudo, além de toda a proteção militar, ferra com a economia internacional. A gente está falando do maior produtor de chips, semicondutores e outros produtos tecnológicos. A gente está falando de uma região que tem os portos mais importantes do mundo. Por isso que eu falo, um eventual conflito entre China e Taiwan, se a gente já está sentindo muitos problemas geopolíticos na Rússia e Ucrânia, pô, China e Taiwan seria, assim, muitas vezes pior. Aí, de fato, eu acho que entraria... Se a China, de fato, atacasse Taiwan e os Estados Unidos dessem uma resposta, aí a gente está falando de uma guerra mundial. Ah, é? Aí sim. Aí é tenso mesmo. E é exatamente por isso que eu acho que a China não vai fazer isso agora. O Xi Jinping ele ameaça muito, mas por quê? A China, querendo ou não, ela se relaciona bem economicamente com as outras regiões. E a China está com a nova Rota da Seda, investindo em portos, aeroportos, estabelecendo a relação de dependência, por exemplo, com a Europa. A Europa mesmo, ela reclamou esses dias que a China faz uma concorrência desleal com os seus carros. Porque você pega hoje, né, tá essa transição de carro de motor a combustão para carro de motor elétrico. Né? Uhum. Você pega o carro da BMW, da Audi, Mercedes e tal, eles são muito mais caros do que os carros chineses. Pô, o carro chinês ele chega a ser 40% mais barato que o das montadoras europeias. Jack Motors. A BYD, GWM e tal. E tá quebrando as montadoras locais. E eles assim, não, a gente não vai aceitar então as montadoras chinesas com essa concorrência desleal no nosso mercado. Entendi. A gente vai fazer um protecionismo. Então, a China hoje, por isso que eu acho que ela não vai invadir Taiwan, porque ela está num momento muito de expansão econômica. Ela não pode, se ela invadir Taiwan, ela compra a briga com o mundo inteiro. Entende? Ela não pode fazer isso agora. Então, acho que primeiro ela vai se aumentar os seus tentáculos, está no momento de crescimento dos BRICS, chamar novos países. Primeiro ela vai aumentar seus investimentos na Ásia, na África, na Europa, para eventualmente depois... Quando já tiver com a maior potência econômica, instalado em todos os países, com a rede de comunicação chinesa espalhada no mundo inteiro, aí sim, pô, vocês dependem muito de mim. Eu vou invadir Taiwan, quero ver o que vocês vão fazer comigo. Entende? Então, acho que agora não há momento da China fazer essa incursão em Taiwan. Entendi. Mas foi uma promessa do cara lá, né? Foi, mas também, né? Mas esses caras, o que eles prometem, eles fazem, cara. Ou não? Pelo menos no setor espacial, tudo que eles sabem que vão fazer, eles fazem. Fazem mesmo, é? É, tudo, cara. Não tem jeito, porque lá não troca de governo, não troca nada, né? É tudo política de longo prazo, né?
É que também ele fala, né? Não, nós vamos reunificar, mas quando, né? Se ele ficar 20 anos no governo, pode ser no último ano dele lá, né? Exato. Vai saber, né? Exato. Então essa aí é o que preocupa mais o pessoal hoje. Esse ponto de tensão aí. China e Taiwan e Mar da China Meridional. Com certeza, assim, economicamente, geopoliticamente, é o ponto de maior tensão.